sabia que no Brasil tem um templo shintoísta? Não sabia? Então é porque você não me segue aqui, né? Então já me segue pra ficar sabendo mais coisas sobre o Japão. E o templo é este daqui. O nome dele é Nanbei Daijingo, templo shintoísta do Brasil. Ele fica em São Paulo, na cidade de São Paulo, na Vila Clementino, na rua Estado de Israel 76. Olha só como ele é por dentro. Lembra muito uma igreja. Então, se você tá por São Paulo e quiser conhecer mais, vai ali. E se quiser ficar sabendo mais como é o shintoísmo, já me segue aqui que eu vou fazer mais vídeos sobre isso, hein? E você sabia que foi lançado aqui no Brasil um mangá que explica como é o shintoísmo? Olá, meu nome é Guerexi e eu falo aqui sobre cultura e história do Japão. Como eu disse, foi lançado aqui no Brasil um mangá que explica como é o shintoísmo. Ele foi trazido aqui pelo Templo Shintoísta do Brasil. E se você não sabe que existe um templo shintoísta no Brasil, é porque você não está me seguindo. Segue aqui para saber mais coisas. Então, e aqui explica como funciona o shintoísmo, o que é um kami, o que pode ser um kami, a história do shintoísmo pelo Japão. Então, se quer saber mais sobre esse conteúdo, me segue aqui que eu vou falar cada vez mais sobre o conteúdo que tem aqui nesse mangá. E sabe quantos períodos históricos tem o Japão? Olá, meu nome é Guerexi. Começando, ele tem 15 períodos históricos. Então vamos ao nome de cada um deles. Primeiro, Jomon. Depois, Yayoi. Depois, Kofun. Asuka. Nara. Heian. Kamakura. Muromachi. Sengoku. Edo. Meiji. Taisho. Showa. Heisei. E o atual Reiwa. Quer saber um pouquinho sobre cada um? Vai até lá, até o meu canal no YouTube, que eu tenho vídeo sobre cada um deles. E você sabia que tem carnaval no Japão? Não? Então vem aqui comigo. Olá, meu nome é Guerexi e sim, tem carnaval no Japão. Tem até desfile de escola de samba. Sim, isso acontece em Asakusa, em Tóquio, desde 1981, quando escolas de samba vencedoras do Rio de Janeiro foram chamadas para poder ir lá pro Japão. O carnaval de Asakusa é conhecido como o maior carnaval fora do Brasil. Você gostou disso aqui, ó? Então já me segue aqui para ficar sabendo de mais coisas, né? Dá um likezinho aqui. E o que é um kami? Olá, meu nome é Guerexi. E o que é um kami? Traduzindo, significa Deus, mas o significado do shintoísmo é diferente. O kami tem que ser algo especial, algo diferente, algo que impõe respeito, algo deslumbrante e poderoso. Com uma montanha, um vulcão, que é sol, a lua, tempestades e pessoas também. Sim, pessoas também. O imperador Meiji e a sua esposa, por exemplo, são venerados no templo Meiji lá em Tóquio. Tokugawa Ieyasu, Minamoto no Yoritomo e Toyotomi Hideyoshi também são venerados no templo Nikko Toshogu. Não sabia dessas coisas, né? Deixa um likezinho aqui se gostou e me inscreve para ficar sabendo mais coisas. Quantos deuses será que existem no Japão? Olá, meu nome é Guerexi. E quantos deuses existem no Japão? Quantos kamis será que existem? Sabe? 20? 8 milhões. 8 milhões. É muito. 8 milhões. Principais, acho que a maioria conhece. Izanagi. Izanami. Amaterasu. Tsuyomi. Sano. Se gostou disso aqui, me segue para saber as coisas do Japão, deixa um likezinho aqui e vamos conhecer aqui 5 samurais que mudaram a história do Japão. Olá, meu nome é Guerexi e vamos com isso. Então, os 5 samurais são: primeiro, Minamoto no Yoritomo, que deu origem ao primeiro shogunato e à era de domínio dos samurais. Segundo, Ashikaga Takauchi, acabou com o shogunato dos Minamoto e instaurou o shogunato dos Ashikaga. Terceiro, Oda Nobunaga, começou a unificação do Japão quando eles começaram a se dividir. Quarto, Toyotomi Hideyoshi, ele continuou o trabalho do Oda Nobunaga e quase se tornou o próximo shogun, mas ele acabou morrendo antes. E quinto, Tokugawa Ieyasu, e ele terminou o trabalho do Toyotomi Hideyoshi e Oda Nobunaga e se tornou shogun e instaurou o shogunato dos Tokugawa e do período Edo, que durou 265 anos. Gostou disso aqui? Me segue para mais coisas sobre o Japão. E você gosta do Japão? Então este perfil, este canal aqui é para você. Olá, meu nome é Guerexi. Aqui eu vou falar sobre a história e cultura do Japão. Falar sobre cada período histórico que tem aqui. Já fiz vídeos sobre alguns. Aqui, ó, vai estar passando aqui a thumbnail dos meus vídeos.
Eu também vou falar sobre curiosidades e coisas culturais aqui. Vou usar mangás e animes, jogos e outras coisas para poder explicar cada coisa cultural que aparece, história e referências que são utilizadas. Vou falar sobre personalidades do Japão, da história, Oda Nobunaga, Miyamoto Musashi, o que é um samurai, uma geisha, uma oiran, se você não sabe o que é. Então já se inscreve aqui, segue para não perder nada aqui. Quem é Yasuke? Olá, meu nome é Gil Arashi, com uma mocidade alegre, ganhou o desfile da Escola de Samba de São Paulo. Com o tema do Yasuke, fala um pouquinho sobre o Yasuke. Ele chegou ao Japão em 1579, sendo escravo do jesuíta italiano Alessandro Valignano. Ele estava lá visitando o Japão porque ele fazia parte da Companhia das Índias. O Alessandro foi visitar Oda Nobunaga. E o Oda Nobunaga ficou surpreso com ele, porque era um dos primeiros negros que estava chegando no Japão. Tanto que o Oda Nobunaga quis ele para o seu exército. Conseguiu sim, ele não era um escravo, um samurai, que era a elite, já era uma classe dominante ali no Japão. Ele era tão leal e tão bom para o Oda Nobunaga que ele transformaria o Yasuke num daimyo. Ele teria seu próprio exército, mandaria numa cidade. Mas acabou que o Oda Nobunaga morreu e ele estava até o final ao lado de Oda Nobunaga. Gostou? Pequena curiosidade, eu vou fazer um vídeo longo dele no meu canal no YouTube. Se você quiser ver, o link vai estar na minha bio aqui, você pode encontrar. Se quiser ver mais, então já se inscreve aqui para não perder o vídeo longo que eu vou fazer sobre ele. Tchau! Você gosta da cultura japonesa e de animes? Olá, meu nome é Gil Arashi. Aqui vou dar uma dica de um anime novo que está sendo lançado. Tem a ver com a cultura japonesa, no caso o folclore japonês. Você já viu objetos ganhando vida no Japão? Yokais, que são objetos, eles têm o nome de Tsukumogami. E nesse anime aqui, Mononogatari, aparece Tsukumogami. O protagonista desse anime se chama Yoma Kunato. Ele é um Saiyanomi que luta, combate esses Tsukumogami, que são espíritos marebito que entram dentro de objetos e dão vidas a eles, como os Tsukumogami do folclore japonês. E originalmente era qualquer animal comum que conseguisse passar dos 100 anos, assim ele adquiriria o status de yokai. Mas depois de um tempo, passados séculos, isso virou como nós conhecemos hoje, que são objetos que passam dos 100 anos e ganham vida. Então, se quer saber um pouquinho mais, assiste esse anime, ele é bem legal. Mostra que, obviamente, tem uma mudança nessas coisas, mas já é o início, ainda por cima, esse anime se passa em Kyoto. Cidade linda, o centro cultural do Japão. Super recomendo isso aqui. Você que gosta de samurais e uma trama legal, continue aqui. Olá, meu nome é Gil Arashi e aqui para mais uma dica de anime. Esse aqui é um anime da temporada que está saindo agora, chamado Revenger. Não é Tokyo Revenger. Aqui se passa no período Edo. Se você não sabe, é porque você não me segue, não assiste os meus vídeos aqui no YouTube. Eu tenho 2 vídeos sobre o período Edo. Mas aqui se passa no período Edo, em Nagasaki, o porto de Nagasaki, aonde o Japão fazia comércio com a Holanda. Sim, no período Edo eles estavam isolados do resto do mundo, mas nem tanto, ainda faziam comércio com alguns outros países, como a Holanda. E aqui ainda tem coisas sobre o ópio, e tem referências sobre outras coisas históricas que aconteceram. E se você me segue, vai saber dessas referências aqui. Além de anime ser bem legal, tem uma animação bem bonita. Gostou dessas dicas aqui? Deixa o like aqui, se inscreve, me segue para saber mais coisas.